Mateus, no capítulo 27, nós vamos ler o verso 18. Porque sabia que por inveja o havia entregado. Nós estamos falando da crucificação. Nós estamos falando da morte de Jesus. Nós estamos falando da traição. Que por inveja os havia entregado. Toda inveja é negativa. Inveja não é bênção. Quem inveja os outros, normalmente está com um problema emocional, um problema que precisa ser curado do coração, e é um pecado que precisa ser confessado, arrependido e deixado. O invejoso está sempre na esperança de poder ter o que ele não tem, de querer o que ele deseja, mas que ele acha que não tem agora. E nesse caso, por exemplo, na Bíblia nós temos exemplo. Caim e Abel, José e os seus irmãos. Nesse caso da passagem de Jesus, eram os principais sacerdotes e os anciãos do povo. Os anciãos do povo eram, vamos dizer assim, politicamente responsáveis pelo Israel antigo. O sumo sacerdote e o conselho contra os apóstolos em Atos, os judeus contra Paulo, também na história de Atos, inclusive entre os membros da igreja de Corinto. Se você ler as cartas de Corinto, um dos problemas que Paulo vai ter que falar é: tem inveja no meio de vocês. E a inveja mata. A inveja, ela faz no coração a mesma coisa como que fosse um homicídio. E eu vou ler para vocês, tem dois aspectos de você desejar algo. De você não é inveja, presta atenção. Uma coisa é você admirar alguém. Uma coisa é você reconhecer que a pessoa faz algo bem, ou a pessoa tem um comportamento bom, ou você vê a pessoa ganhou uma bênção muito grande, você elogia aquilo, mas você não deseja no seu coração. É diferente você falar: nossa, eu gostei muito do novo carro que a Thaís comprou. Quem dera que Deus me desse um novo. Mas eu não estou desejando que é dela. Eu não estou com raiva porque ela prosperou. O meu coração está em sossego, está em paz. O Alexandre mora numa casa linda naquele bairro ali. Eu ainda não tenho condições. Amém, glória a Deus, que Deus abençoe. Mas eu vou ser feliz aonde eu estou. Eu vou procurar crescer aonde eu estou. Eu vou me vestir das armaduras de Deus, com que Deus tem me dado e para que Deus tenha um propósito. As coisas de Deus têm propósito. Mas e o invejoso? O invejoso não. O invejoso tem uma característica muito interessante. Primeiro, ele deseja o mal dos outros. A inveja no aspecto negativo, olha só, ela quer destruir, tomar para si, pegar para si aquilo que ela não tem, aquilo que não é dela. Ou até tomar o lugar da pessoa. Ela tenta, em outras palavras, cancelar, anular, substituir. Quanto maior for a intensidade desse sentimento, a pessoa não quer apenas ser igual ou parecido. Ela quer o que você tem. Então é como dizer assim: Cacilda está com uma blusa muito bonita. Eu não penso assim: nossa, eu vou na loja, eu vou achar uma bonita. Não, eu quero é essa daí. Aí você fala: não, isso é brincadeira? Não. Ela quer o marido da outra. Ela quer a roupa que a outra está vestindo. Ela quer um carro, mas ela quer aquele seu carro. Chega a ser um sentimento doentio. Pode se tornar numa obsessão. E uma outra característica também, assim, é que o invejoso,
ele sente prazer se algo de ruim acontece com a pessoa invejada. Se ele tem inveja de você e você tropeçou ali na calçada, vai falar, bem feito. Tá vendo? Estava com aquela sandália bonita, quebrou o salto. Nossa. Mas tem outra coisa. Ela sente raiva, presta atenção, a ponto de ficar até doente se a pessoa invejada, aquela pessoa que ela está invejando, cresce ou prospera em alguma área da sua vida pessoal. Abra sua Bíblia em Tiago, no capítulo 3, por favor. Vamos ler um verso aí. Tiago, capítulo 3. Nós vamos ler verso 14, 15 e 16. Mas se tendes amargos ciúmes e sentimentos faciosos em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há ciúmes e sentimentos faciosos, aí há confusão em toda obra má. Em algumas Bíblias fala ciúme, em outras Bíblias fala inveja. Que tipo de sabedoria é essa? Ela não é do alto. Ela não vem de Deus. Da onde ela é? Da terra. E o que mais? A demoníaca. Lembra por que eu mostrei os slides primeiro para vocês sobre como que o mundo espiritual é real? A primeira coisa é a motivação. Presta atenção. A pessoa peca porque entrou um demônio na vida dela e aquele espírito manifestou um comportamento contrário, ou porque está tendo um comportamento contrário, vem e manifesta um demônio na vida dela. Porque às vezes nós ouvimos falar assim, não, entrou um demônio na pessoa e a pessoa piorou de vida assim. A maioria das vezes ele está ali porque foi otorgado. Ou a pessoa está vindo num comportamento, lembra de Judas, porque nós vamos falar da crucificação. Judas está andando com Jesus, Judas recebeu a palavra de Jesus, Judas Iscariote recebeu o ensino de Jesus, pôde orar pelas pessoas, pôde pregar para as pessoas, mas no fim diz, o diabo entrou no coração de Judas. E primeiro teve a intenção de trair Jesus. Mas na ceia, quando Jesus dá o pãozinho molhado para ele, aí fala, o diabo entrou nele. Mas se você ler o Evangelho de João, lá quando a mulher quebra o vaso de alabastro, derrama o perfume caro, lá está escrito. Ele falou, não, vamos vender isso lá para o pobre. E fala, porque antes ele já roubava o dinheiro. Irmão, presta atenção, primeiro tesoureiro da história da igreja, Já era como... discípulo de Jesus, roubava as ofertas. O primeiro tesoureiro no time de Jesus. Já fala lá, porque ele metia a mão nas ofertas. Então, as 30 moedas de prata, aí que eu quero que você veja, não foi uma decisão única na vida dele. Ele não tomou aquela decisão do nada. O ouro para as 30 moedas de prata, que era muito dinheiro naquela época, não cresceu de uma hora para outra. O problema, irmão, são os pecadinhos na nossa vida, que vão se acumulando. E vai ser igual uma enchente. Começa com as gotas da chuva, vem a chuva, aperta, entra o temporal. Quando você vê, a pessoa está num comportamento, porque você não sabe, porque lá atrás ela tomou a decisão errada. E assim também é a inveja na vida das pessoas. Ela viu algo, e é muito interessante, porque Deus já me permitiu ver isso, por isso eu posso falar.
Você está andando em qualquer parte que você tiver. Vamos supor que você está no meio de 500 pessoas. É algo muito interessante, porque aquela pessoa que já tem inveja vai manifestar um demônio, um espírito de manifestação associado à inveja se manifesta. E vai fazer, é como que coloca uma lente de aumento para essa pessoa. Então ela está do outro lado da sala, aí ela vê a pessoa com um brinquinho na orelha assim, igual o do Gabriel lá assim, pequenininho, brilhando. O cara está lá do outro lado da sala, a mulher, né? Normalmente hoje em dia só Deus sabe. Ela vai ver aquilo vai cintilhar assim no olho dela, meu Deus. Ela vai sair da onde tiver, essa é a palavra, e vai até lá para te fazer um elogio. O invejoso se manifesta como teu amigo. O invejoso se manifesta como alguém que quer frequentar a tua casa. O invejoso se manifesta como alguém que quer te ajudar, quer orar por você e, na verdade, está querendo roubar a tua casa, teus filhos, teu marido, tua mulher e você não está sabendo. Infelizmente é. E aí entra a cobiça. Aí é o pecado cobiça, nada mais é do que desejar. E aí são várias áreas que uma pessoa pode ter inveja. Por exemplo, um carro, um trabalho, um carro, igual eu falei, marido, mulher, sapato. Gente, é uma coisa assim impressionante. Mas por quê? Nem tem material, às vezes é um sorriso, a graça, a presença de Então Deus. deve ser pecado, porque dessa semana mesmo eu falei para Deus, porque eu tenho uma irmã que ela tem uma fé, ela ouve Deus falar, ela tem uma fé. E eu falo que eu fui criada com a mesma mãe, com o mesmo pai, porque a minha fé é tão pequena diante da dela. Eu acho que eu pequei cobiçando essa fé dela. Não, mas é igual eu te falar. Eu posso olhar para alguém Desejar, você e admirar. Não é pecado desejar. Foi inveja. Não é É, inveja. isso não é inveja. inveja. A gente desejar as coisas não é pecado. É. O pecado é desejar o que o outro tem. Eu desejo, eu quero ter, vamos dizer, eu quero ter uma casa na praia. Aí eu tenho vontade. Mas eu não quero ter a tua casa na praia, eu quero ter a casa que Deus vai me E, dar. por na praia. exemplo, Fala isso. Ah, né? ela não tem a casa na Não, praia. não tem, Ela está você servindo tem. ao Senhor. É. Mas a inveja, quando ela, vamos supor, ela cresce, ela se manifesta como um transtorno. Ela começa a ser uma doença. É interessante aí, porque é impossível a gente não lembrar tanto exemplo na Bíblia que tem inveja, não querendo atrapalhar essa pregação, mas os irmãos de José invejavam a capa dele, o sonho, tudo que ele tinha. Quando eles pegaram a capa, eles destruíram. Não, veja bem uma coisa. Entendeu? O que estava na vida de José? Presta atenção, porque agora você vai entender o que você acabou de falar aí. A Cacilda aqui, o que ela falou da irmã dela. José era culpado de que o pai amava mais ele Não. do que os outros? Não, é a filha da mulher amada. Mas tinha, presta atenção, o relacionamento de José com o pai era mais achegado, porque o pai o amava. Aí o que a Zezé falou ali agora. Eles não estavam preocupados com a capa de José. A capa era apenas um símbolo. Eles queriam o relacionamento. E aí, presta atenção, por não ter o relacionamento, quiseram matar José. Mataram o pai de José, presta atenção. Isso é muito profundo. Não sei se dá para falar hoje. No momento em que chegou a notícia para Jacó, olha, está a capa ensanguentada. Veja se é do teu filho. Muita maldade, né? No coração de Jacó, no coração de um pai, no coração de uma mãe, no coração de um marido, de uma mulher, de um pastor, ele recebeu a notícia: meu filho morreu. Eles sabiam que José não estava morto, mas Jacó não. Aquela ferida que entrou no coração de Jacó era uma ferida profunda e incurável.
E tanto é que ele vai fazer vários dias de luto. E se você já passou por uma grande perda, você sabe o quanto dói. Para Jacó, aquilo ali era final. O pecado não era só contra José. Mataram o relacionamento, o amor que Jacó tinha pelo filho e por ser ele filho de Raquel. O diabo, quando for lutar contra você, ele vem para roubar, para matar e para destruir. Ele vai querer te cravar um punhal no teu coração, nos teus sentimentos, no teu relacionamento com Deus. E por isso nós cantamos essa canção nessa manhã. Eu preciso lutar essa batalha com as armaduras de Deus. E uma delas é a adoração. Aí você vai aprender com Jó. No momento em que vem a notícia para Jó, teus filhos morreram. É a mesma que chegou para Jacó. Aí Jó disse, olha, nu saí do ventre da minha mãe, nu para lá eu voltarei. Jó tinha uma maturidade. Ele sabia que tudo aquilo que ele estava passando era passageiro. Ele estava vivendo bem, mas ele sabia que quando morresse, ele demonstra isso, que ele não levaria nada daquilo. Aquilo era secundário. E ele diz, Deus me deu. Você tem que reconhecer o que te vem das mãos de Deus. O agradecimento começa quando você entender que no dia que você nasceu peladinho, feinho, sujinho, você não fez nada para se cuidar de si mesmo. Deus te trouxe até aqui. Glória a Deus, aleluia. Deus proveu até aqui. Seja do jeito que foi, Deus cuidou de você. Amém. Amém. Como foi lido nessa manhã, Deus não te abandonou. Deus não se esqueceu. Deus viu o que você passou, mas Ele disse, estou contigo. E de você eu não abro mão. Amém. Aleluia. A primeira coisa é reconhecer essa provisão da mão de Deus. Aleluia. Porque se Deus me deu, então Ele também pode tirar. Mas o mais importante, você vai ver isso que Jó fala. Eu vou me encontrar com o meu Redentor. Amém. As coisas desse mundo, gente, não briga pelo bem material. Não briga por uma roupa, por um carro, por um cargo, por uma posição. Se coloca na presença de Deus. Você está sofrendo, está sendo, vamos supor, injustiçado. Fica como José, espera que o teu Redentor vive, Amém. Ele vai te exaltar. Glória a Deus. É Deus que vai te cobrir, é o amor de Deus que vai te alcançar, é a presença do Espírito Santo que vai te levar a lugares que você não pode ir, é a virtude de Jesus que vai curar aquilo que você está precisando de cura. Mas é preciso se sujeitar a Deus. Amém, Jesus. E a primeira coisa, gente, é abrir o coração das invejas que nós temos, das ervas daninhas que andam por aí. O diabo está querendo que você fique olhando para os outros, para as circunstâncias, para as dificuldades. Deus está contigo. Aleluia. Não importa o meu jeito que você está. Você é vaso de Deus, você é homem de Deus, mulher de Deus. Você precisa voltar o teu coração para Jesus. Fala, Jesus, nessa manhã eu preciso limpar meu coração. É igual ter um limpa a vida de aquele para-brisa do carro. Você vai na rua, pega poeira, pega sol, pega chuva, pega lama, pega... Toda vez você tem que limpar ligar seu para-brisa. Você tem que limpar ele. Todo dia você vai limpar o seu coração pelo sangue de Jesus. Glória a Deus. Todo dia você vai lavar seu coração pela palavra de Deus. Amém. É as promessas de Deus, gente. Amém. Quem te prometeu é fiel para cumprir. Glória a Deus. Aleluia. Por isso que quando você olha para Deus, bom, eu não tenho agora. E talvez eu não precise. E talvez Deus nunca vai deixar eu ter. Mas o meu Redentor vive. Amém. Ele cuida de mim, Ele não vai me deixar.
E quando vier os dias maus, se vista da armadura de Deus. Firma os teus pés na palavra de Deus, porque Deus é fiel para te fazer passar pela tempestade. Amém.